Meus seguidores favoritos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou o Bruno e a partir de agora eu sou seu treinador favorito. Galera, o tema do vídeo de hoje vai ser para esclarecer algumas coisas que eu falei anteriormente, falar sobre a questão do livre-arbítrio, porque algumas pessoas não entenderam. Por favor, escuta esse vídeo, aumenta o volume, coloca a legenda para você não ficar confuso, porque tudo que eu falei no vídeo anterior dava para você ter pego, tá? Sem tirar de contexto. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que está rolando o grupo VIP do seu treinador favorito. Se você deseja participar, no primeiro comentário fixado, uma mentoria também, ou me busca nas redes sociais, me busca lá no Insta e me chama. Seguinte, gente, no vídeo anterior eu contei uma história da minha vida referente à manifestação. E que fique bem claro, eu não estava manifestando uma pessoa específica. No próprio vídeo eu falo as afirmações que eu fiz e nenhuma das afirmações era direcionado a uma pessoa. Eu falei que estava direcionando o meu estado. E isso vocês não entenderam, e isso eu falei no vídeo. Outra coisa, eu estava falando de uma história da minha vida, como eu falei no vídeo, que era da época que eu queria beber, queria estar no meio do mundo, entendeu? Não estava nem aí pra nada. Hoje eu sou casado, gente. Então, não link o treinador de hoje com a pessoa que eu não sou, tá? Porque eu tô falando de estados. Então, estados é uma coisa que muda, né? Você já foi mais jovem, você já fez besteira por aí, então todo mundo sabe disso. O estado muda de acordo com o dia, a semana, os meses e com os anos. Tem gente que não está propensa a mudar, tanto é que tem gente aqui que é chata pra caramba e mesmo assim tá querendo manifestar sem mudar ela mesma, mas problema de cada um. Eu já fiz o vídeo, gente chata também manifesta, tá? Mas por favor, não seja uma pessoa chata que não escuta o vídeo, coloca a legenda, lembrando novamente. Então vamos ao livre-arbítrio. De onde vem a questão do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma questão religiosa, não é uma questão da manifestação. Então, eu deixei bem claro que quando eu parei de manifestar a pessoa foi quando eu estava num estado diferente, lembrando que eu não estava fazendo afirmação para a pessoa. Então, quando você fala, pessoa específica não tem livre-arbítrio igual um papagaio, repetindo apenas o que as outras pessoas falam sem pensar, você está falando não de... Lembra que aqui no Brasil a gente tem a amarração? Você joga um laço e puxa a pessoa? Não é sobre você jogar um laço, e puxar a pessoa como se ela fosse um boneco de voodoo. Não, quando você fala da pessoa não ter livre-arbítrio, é livre-arbítrio aqui na sua mente, possibilidades de fazer outras coisas ou de querer outras pessoas. Lembrando que eu não fiz isso na afirmação do vídeo anterior, então não confunda. Então, o livre-arbítrio dentro da manifestação nada mais é que o que você está pensando sobre a pessoa, ela também vai pensar. Por isso que você não deixa espaço para ela gostar de outras pessoas ou fazer outras coisas dentro da sua mente. E por isso que é tão difícil das pessoas manifestarem, que ela nunca consegue enxergar que é sobre ela. Ela sempre projeta no ele. É ele que está fazendo, é ele que está se movendo, é ele que está indo para onde quer, qualquer lugar que seja, menos em minha direção. Treinador, todos nós temos livre-arbítrio? Claro que não. Porque vamos lá, vamos ao seguinte. Livre-arbítrio seria a liberdade de você fazer toda e qualquer coisa. Gente, você não escolheu onde nasceu, você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu a língua que você fala, você não escolhe nem as roupas que você veste. Eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu gosto de dar exemplo da minha vida, não da vida dos outros. Por exemplo, na minha adolescência, eu queria ser o Kurt Cobain, eu queria ser o Renato Russo, eu queria ser o Evan, guitarrista da Avril Lavigne. Então eu deixei meu cabelo crescer, pintava meu cabelo, eu andava de munhequeira, eu tocava violão. De onde veio essas influências? De outras pessoas, né? Então eu achava que tinha um livre-arbítrio, eu achava que era uma rebeldia, né? Hoje, estudando, hoje despertando a consciência, eu sei que era influência externa. Então, quando você desperta, quando você sabe o que é consciência, você não precisa ser só o roqueiro da adolescência. Então, hoje eu consigo transitar entre o roqueiro da adolescência, entre o cara que é casado, entre o cara que é o mentor. Então, isso com muito mais consciência das coisas que são certas, que são erradas, para a gente não se lascar. Então, se outras coisas, se outras pessoas foram capazes de moldar as nossas crenças, os nossos comportamentos, a gente começa a se moldar para que as coisas se moldem ao nosso redor. A gente começa a pensar diferente para que os atores começam a agir da forma que a gente pensa.
O que nós estamos fazendo? Despertando, criando novas crenças, criando novas habilidades, criando novos hábitos, criando nova rotina. Para quê? Para que, sim, a partir daí, a gente começa a exercer um livre-arbítrio e não o mundo sobre nós. Porque no momento em que você não está manifestando a realidade que você deseja, a realidade está se sobrepondo, o 3D está pisando sobre você. Então, você faz o caminho contrário, você luta contra essa realidade, você faz ela ceder aos seus pensamentos, você faz a pessoa, você faz todo mundo ao redor ceder sobre o seu pensamento, sobre o seu ser. Então, gente, esclarecendo, no vídeo anterior, não falei que estava manifestando uma pessoa específica. Eu dei um exemplo de que a pessoa se manifestou porque eu estava fazendo afirmações ali para riquezas, para coisas que era o ambiente que eu queria frequentar. Ah, mas treinador, tem 2 anos, tem não sei quantos anos que eu estou fazendo afirmação para pessoa específica. Olha só, o tempo não faz parte da manifestação. Então, quando eu falo novamente de livre-arbítrio, ela não ter livre-arbítrio nos seus pensamentos, você não vai pensar que existe tempo, você não vai pensar que a pessoa está fazendo o que ela quer da vida dela, né? Porque você está achando que ela pode seguir sem você, que ela segue, que ela não precisa de você, né? E o pensamento tem que ser justamente o contrário. O fulano precisa de mim, o fulano não consegue viver sem mim, ele não consegue seguir a vida sem estar próximo de mim. É por isso que você vê resultados de pessoas dizendo, olha só, a pessoa voltou depois de 1 ano, olha só, a pessoa voltou depois de 2 anos. É sobre a pessoa não acreditar que o tempo é a limitação. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo recentemente, né? Na minha fase ali da faculdade e tudo, cara, eu era um cara super popular. E esses dias, novamente, no perfil que eu tenho do TikTok, apareceu uma pessoa. É um perfil que eu tenho que é privado, onde eu falo sobre música. Eu nem estou falando mais nada nesse perfil, até ocultei tudo. Mas a pessoa foi lá e buscou o meu nome e passou lá no meu perfil. Eu falei, uai, faz 15 anos que eu não falo com essa pessoa. Eu falei com um amigo meu esses dias, eu falei assim, rapaz, tá doido? Essa pessoa é apaixonada por mim até hoje, porque é a pessoa para ir lá no meu perfil, para ver o que é que eu estou fazendo na minha vida, e eu não tenho mais contato com ela, não faz nenhum sentido. Mas se eu for pensar o que eu fiz, quem eu era, as coisas que aconteceram na vida dessa pessoa por minha causa, por conta de me conhecer, não é querendo me achar não, gente. É porque eu movimentava muito ali a questão na faculdade, questão de festa. Então, provavelmente ali foi o momento que foi a melhor fase da vida de várias pessoas que andavam comigo. Até hoje, alguns amigos entram em contato comigo, lembrei daquela farra, lembrei daquela festa, e eu fico só falando comigo, caguei. Por quê? Porque teve uma época assim que acabou essa fase, eu ficava achando que aquela era a melhor fase da minha vida, e não era. E até hoje, agora, que eu tenho mais convicção ainda, que não é, porque eu tô só começando, a melhor fase é agora e o que ainda tá por vir. Eu tô só no começo, então eu não posso espraguejar minha vida achando que é a melhor fase, foi a fase de quando eu era adolescente, não. Mas eu tinha, e eu acho que ainda tenho, esse poder, né, de movimentar pessoas ao meu redor, de ser um cara querido. Então a pessoa, querendo ou não, ela ainda vem atrás de mim, só que eu me afastei dessa pessoa totalmente, por conta de coisas que aconteceram e tudo, e que eu simplesmente não faço questão que volte à minha vida novamente, entendeu? Então, eu acho que você deve ter pessoas assim, pessoas que não estão no seu convívio, mas querem saber da sua vida, querem saber o que você está fazendo, né? Você deve ter algumas pessoas que gostam de se informar de você, mas você já se perguntou por quê? Não é porque você tem um poder sobre essa pessoa, querendo ou não, essa pessoa ainda vive ali lambendo os seus rastros. Então, se você tem um poder sobre essa pessoa, ela não tem livre-arbítrio, porque ela não seguiu a vida dela ainda. Então, se você pode ter poder sobre essa, se essa pessoa que fica há anos aí te stalkeando, a outra pessoa, a pessoa que você gosta, também pode fazer o mesmo movimento. A diferença é que você acha que você não consegue fazer essa pessoa gostar de você, mas você tem o poder está dentro de você. Mais uma vez, por favor, gente, assista o vídeo mais de uma vez, para não me interpretar de forma errada. Lembrando que o vídeo anterior foi
Eu fiz um vídeo falando sobre os limites da manifestação. E o limite é o que você está consciente de ser. O limite não sou eu quem coloco. É você mesmo, com as suas crenças de quem você é, de quem as pessoas são para você. Então, eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente vai nos comentários e lê os comentários e tá uma pessoa falando besteira e tá falando uma coisa que eu não falei no vídeo. Lembrando que eu sou um cara da resenha, entendeu? Eu gosto muito de responder os comentários aqui na maior alegria. Sempre tô passando afirmações, principalmente nos shorts, né? Nos shorts, se você for olhar os meus shorts aqui do YouTube, vai ter várias afirmações. Então, se você quer se desafiar também a manifestar uma pessoa específica, você pode ir na playlist que tem aqui no meu perfil, playlist de pessoa específica, do nosso desafio que eu fiz aqui, fazendo vídeo todos os dias. Eu acho que eu fui o único youtuber que fez essa loucura de fazer vídeo todo dia. Até levou o engajamento lá para baixo, mas não tem problema porque o YouTube não é a minha rede principal. Então é isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido, sanado as dúvidas de vocês, né? Novamente, estou respondendo porque as pessoas vão ver os comentários e tem pessoa comentando uma coisa que eu não falei, uma coisa que eu não disse. Aí, para não ficar o dito pelo não dito, eu faço o vídeo para as pessoas que realmente querem manifestar e não querem ser induzidas ao erro. Falou? Então é isso, galera. Curte, comenta e compartilha se você chegou até o final. Deixa o seu hype, se você puder também, tá bom? Continua sempre comigo, porque você já sabe, eu sou seu treinador favorito.